trazendo um vídeo para vocês de como fazer o teste de algum componente eletrônico com o aparelho digital e com o aparelho analógico. Tem um vídeo anterior, foi feito um teste com aparelho analógico de uma fonte retificadora e difusível. E muitos já me perguntaram se era possível fazer o teste com o aparelho digital. Então nesse vídeo estarei trazendo como você pode usar o aparelho analógico e como você pode usar o aparelho digital para testar esses componentes. Não é um vídeo cheio de teoria, mas sim uma prática que eu estarei passando para aquele que ainda não tem um bom entendimento. Espero que vocês gostem e vamos até lá e vamos assistir esse vídeo. E agora eu quero mostrar para vocês aqui como é o funcionamento desse retificador. Aqueles que ainda não conhecem, não têm muita experiência, eu vou mostrar assim na prática, né? Sem muita teoria, sem muito nhenhenhen. Então aqui é o seguinte, aqui eu fiz um esquema aqui para mostrar como que funciona esse retificador. Aqui ele interno, ele tem um sistema de diodo, né? Tem o diodo, aqui o diodo nesse sentido, aqui é a entrada da tensão de corrente alternada. Entra uma fase aqui, outra fase aqui, corrente alternada. E esse diodo nesse sentido, aqui sai a tensão contínua positiva. Aqui entra a corrente alternada, tensão alternada, sai, passa por esse diodo e sai aqui contínua positiva. Entra aqui nesse diodo alternada, passa por ele nessa posição e sai aqui a tensão negativa, corrente contínua. Então esse é o sistema que ele trabalha. Então, se eu colocar aqui na peça a ponta do teste, que eu deixei aqui na escala de 100, se eu colocar a ponta do teste aqui nesse ponto da peça, e aqui ele vai conduzir. Se eu inverter, ele não pode conduzir. Então aqui, veja bem, nós temos aqui essa peça, que é o retificador que foi tirado da placa da fonte, ele tem problema. Ó, eu vou colocar aqui que está na mesma posição do esquema, tem esse ressaltozinho aqui, é para mostrar o lado positivo da peça aqui, que ela tem também um ressalto aqui desse lado aqui, ó. Então veja bem, eu coloco aqui o negativo do aparelho, que é a ponta do teste, é a preto, e coloco aqui o vermelho, que é o positivo, vamos dizer assim. Aí ele conduziu aqui, ó, foi o teste até o final. Ele teria que dar uma certa resistência, está na escala de 100, x100. Então ele foi até o final. Então se eu inverter, passar a ponta vermelha do teste nesse ponto, e aqui ele não poderia conduzir. Aí ele está conduzindo, então ele está direto. Então esse aqui está em curto, esse ponto aqui. Ele queimou esse diodo que é interno aqui dentro dessa peça, né? Esse lado aqui, ó, não conduz. Se eu inverter, aí sim ele tem que conduzir para o negativo, né? Aí, ó. Então esse aqui tá bom, mas ele queimou, entrou em curto esse diodo desse lado aqui da peça. Então essa peça aqui está condenada. Aí eu vou colocar essa aqui e vou mostrar para vocês como funciona. Essa daqui eu coloco a ponta do negativo aqui do teste, né, a ponta preta do multiteste, e coloco aqui, aí ele conduziu uma certa resistência ali. Se eu inverter, ele não pode dar passagem nenhuma. Ó, inverti, aí nada. Agora para cá é o contrário, porque aqui vai sair o positivo contínuo e aqui nesses dois aqui vai entrar a corrente alternada. Então aqui eu ponho a ponta do teste negativo do aparelho, a ponta preta aqui onde entra a corrente alternada, e aqui onde vai sair o negativo. Então ele não pode conduzir, não conduziu. Então se eu fizer o contrário, aí ele tem que dar passagem sim. Aí ele vai abrir uma certa resistência. Ela pode ver lá no aparelho de teste, lá,
Ele conduziu com certa resistência. Então esse aqui tá bom. Então agora eu vou tirar, vou pegar esse aqui que tá bom, esse aqui tá ruim, vou tirar fora. Vai para cá, para sucata. Este daqui, bem, agora nós vamos fazer um teste com esse aparelho analógico. Já foi feito o teste, mostrando para vocês como é que foi feito. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste com o aparelho digital, para vocês verem como funciona. O aparelho digital, eu vou deixar ele aqui na escala de medir continuidade, medir diodo, para poder fazer o teste nessa fonte de retificador. Então nós vemos que ele trabalha o contrário do aparelho analógico, contrário do analógico. Aí vou ligar o aparelho, liguei o aparelho, agora vamos fazer o seguinte. Ele é o seguinte, se você colocar a ponta do teste positivo na entrada de corrente alternada e a ponta do negativo na saída negativa de corrente contínua, ele não vai conduzir. Ele é o contrário o que você fez com o analógico, as pontas trabalham o contrário. Então você coloca a ponta do teste, a ponta positiva no negativo da peça e a ponta do negativo na entrada de corrente alternada, aí ele vai conduzir. Se fizer o contrário, ele não conduz. Então você tem que fazer assim, você coloca a ponta do teste negativa no positivo, e aí ele vai conduzir. Ó, negativo aí, agora está aí no positivo, e o positivo na entrada de corrente alternada. Aí ele conduz. Então é um trabalho que você tem que fazer o contrário do que foi explicado com o aparelho analógico. Se você faz o contrário, ele vai conduzir, vai mostrar que está dando uma passagem, vai vir ali uma numeração no visor do aparelho, né? Então agora aqui nós vamos entrar com o aparelho analógico para nós fazer uma medição de resistência. Esse resistor, ele tem 2 R2, né? Ele tem 2 R2. Eu vou pegar aqui uma chavinha para mostrar para vocês. Esse aqui, ele tem, dá para ver aí, 2 R2. A resistência ohmica dele é de 2 R2, quer dizer, 2,2 é a resistência ohmica dele. 2,2. Então vamos fazer o teste com o aparelho analógico. Aí você deixa ele numa escala para poder medir essa resistência. Você coloca, ele vai conduzir. Aí 2,2. Você deixa aí, por exemplo, na escala de vezes 1, ele vai dar 2,2 no aparelho, né? Ou 2,4, tem uma tolerânciazinha. Esse aí ele tem 100 R. 100 R quer dizer 100 é a resistência ohmica dessa resistência aí, desse resistor. Então aí você vai testar. Se você deixar ele na escala de 100, ele vai dar 1. 100 vezes 1 vai dar, né, 1 vezes 100 vai dar 100. Então ele tem que fazer a medição assim. Aí está. Você deixa na escala de vezes 1, ele vai dar 100. Agora aí nós temos esse resistor que tem os anéis coloridos. Esse aqui tem 3 anéis laranja e tem um dourado. Dourado é uma tolerância que ele tem. Então esses 3 anéis, aqui tem uma tabela, o laranja equivale a 3. Então se ele tem 3 anéis laranja, seria o primeiro dígito, o primeiro anel é o primeiro dígito. Aí também para vocês conferir, aí depois vocês dão uma conferida nessa aí como que se faz a leitura. O primeiro anel é o primeiro dígito, que é 3. O segundo anel é o segundo dígito, que é 3. E o terceiro anel é o multiplicador, seria vezes 3, aí você acrescenta 3 zero, né? Que é vezes 1000, você acrescenta 3 zero. Então seria um resistor de 33K, que seria 33.000, que seria a resistência ohmica daquele resistor. 33K, que o K significa 1000.
Então aqui tem um fusível, você pôs no teste de continuidade, ele vai dar direto, né? Se ele estiver bom, ele vai acusar direto. E se ele não estiver bom, você vai colocar as duas pontas do teste, tanto faz de um lado ou de outro, sem problema nenhum. O resistor também não tem problema, você pode testar, tanto faz, a ponta não tem lado. E aí, se não der nada no teste analógico, o fusível tá queimado. Agora vamos ver no teste no aparelho digital. Vamos lá. Eu vou pegar esse resistor primeiro. Esse resistor é o resistor de 100R. Então ali eu deixei na escala de 200R. Aqui no aparelho digital está na escala de 200. Ele na escala de 200. Aí nós vamos fazer a medição para ver quanto que ele vai dar. Aí está aí. Vamos medir esse resistor. Você pega as duas pontas, tanto faz de um lado ou outro, não tem problema. Ele vai dar, aí está na escala de 200, ele está com 101,8,9, 102 ohms, né, que seria a resistência ohmica dele. Então ele está bom, ele está acusando certo, né, tem uma tolerância, então é isso aí. Agora, nós vamos deixar ele na mesma escala, para poder testar essa aí, resistência de 2,2, que seria 2,2 ohms, que é a resistência ohmica dele. Aí eu ponho ali o teste, ele está dando 5,1, esse resistor está alterado, porque ele teria que dar 2,2, 2,5 era uma tolerância. Ele está dando 4,9, 5,2, porque é um resistor retirado já de uma peça de sucata, já deve estar alterado, então no caso esse resistor deveria ser trocado, né, por outro. Mas como é uma baixa resistência, então não vai ter tanto problema. Agora nós vamos medir esse resistor que eu falei que é 33K, 33.000 ohms. Vocês vejam que tem os três anéis, os três são laranja, cor laranja, e o prateado que é uma tolerância dele. Então vamos lá, depois você pode conferir na escala que eu deixei aí para vocês. Aí eu deixei aqui em 200K, porque o outro é 20K, não vai dar para medir ele, que ele é 33K. Você pelas cores dos anéis dele. Aí você vai medir, vai colocar a ponta do teste de um lado e o outro, não tem diferença, tanto faz como tanto fez, né? Você pode pôr a ponta, não precisa ter assim um lado específico para a ponta do teste. E ele está ali, tá na escala de 200K, que seria para medir até 200.000. Então nós vamos colocar a ponta do teste, ligar o aparelho, né? Aí vamos colocar a ponta do teste. Aí ele está dando 33,2. Como está na escala de 200K, que seria 200.000, ele está com 33,2K, que seria, o K significa 1000. Seria 33,2K, significa 33.200, que é a resistência ohmica dele. 33.200. Agora vamos testar o resistor, o fusível. Vamos pôr na escala de teste de diodo, onde também tem uma campainha que toca, quando ele está dando passagem. O fusível tem que dar passagem, porque se ele não der, ele está queimado. Aí você coloca a ponta do teste, também não tem lado, sem problema. Coloca a ponta do teste aí. Percebe que ele toca uma campainha. Então, se ele não tocar ou não der nenhuma passagem, lá não marcar nada no aparelho, é porque o fusível está queimado, ou então interrompido, quer dizer, tem que trocar o fusível porque ele queimou. Então, isso aí é os testes que a gente pode ser feito. É uma explicação assim, mais na prática, mas eu acredito que vocês já entenderam. E aí vocês podem usar tanto o aparelho digital como o aparelho analógico. Bom, então aí está, é isso que eu queria passar para vocês.